Existe um erro que quase todo mundo comete: falar demais, responder rápido demais, se explicar demais, justificar demais, reagir na hora. E toda vez que você faz isso, você entrega poder, porque quem fala demais revela insegurança. Quem responde rápido demais revela impulso. Quem se explica demais revela necessidade de aprovação. E o silêncio revela controle. Agora pensa em uma situação real. Alguém te critica. Qual é o impulso imediato? Responder. Se defender. Provar que está certo. Mas quando você responde na hora, você faz o quê? Mostra que aquilo te atingiu. Agora imagina outra cena. Alguém te critica. Você olha, respira, fica em silêncio. Só isso. O clima muda, porque o silêncio cria desconforto. E quem está desconfortável é a outra pessoa. O silêncio desloca o centro de poder. A maioria das pessoas tem medo de ficar em silêncio, porque silêncio parece fraqueza. Mas, na verdade, silêncio é superioridade emocional. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo: escutar mais do que falar. Mas ele não estava falando apenas de educação. Ele estava falando de estratégia. Quando você fala pouco, você observa mais. Quando você observa mais, você entende padrões. Quando você entende padrões, você age com precisão. Agora, presta atenção nisso. O silêncio tem 3 efeitos imediatos. 1. Ele desacelera sua emoção. 2. Ele cria vantagem psicológica. 3. Ele aumenta sua presença. Vamos quebrar isso. Primeiro efeito: desacelerar emoção. Quando você responde na hora, você responde com adrenalina. Quando você faz uma pausa, você ganha alguns segundos. E nesses segundos, o cérebro racional entra, e isso muda completamente o que você vai dizer. Segundo efeito: vantagem psicológica. A maioria das pessoas não suporta silêncio. Elas começam a preencher o espaço, falam mais do que deveriam, se contradizem, recuam. E você só está ali, observando. Terceiro efeito: presença. Existe algo muito forte em quem não reage de imediato. A pessoa parece centrada, firme, inabalável, e isso gera respeito automático. Marco Aurélio governava pessoas explosivas, senadores, generais, políticos. Se ele reagisse a cada provocação, o império teria desmoronado. Mas postura não é barulho, é contenção. Agora vamos trazer isso para algo totalmente aplicável. Hoje, se alguém te interromper, não responda imediatamente. Pausa de 2 segundos. Olhe, depois fale. Se alguém discordar de você, não entre em defesa automática. Escute até o fim. Depois responda curto. Se alguém te provocar, silêncio. Olhe nos olhos. Mantenha a postura. Deixe a outra pessoa se movimentar primeiro. Isso muda completamente a dinâmica. E aqui vai algo importante. Silêncio não é ausência de resposta. É a escolha do momento certo de responder. E essa diferença é gigantesca, porque quem responde sempre na hora é controlado pelo ambiente. Quem escolhe quando falar, controla o ritmo. E quem controla o ritmo, controla a situação. Agora segura essa frase. Quem fala primeiro geralmente está reagindo. Quem fala depois geralmente está conduzindo. Esse é o primeiro nível do silêncio. Nos próximos blocos, a gente vai aprofundar isso. Vou te mostrar. Quando o silêncio aumenta seu valor social, quando o silêncio evita conflito, quando o silêncio desmonta provocação, quando o silêncio constrói respeito e também quando o silêncio pode ser erro. Porque silêncio estratégico é poder. Silêncio por medo é fraqueza. E você precisa saber a diferença. Isso aqui é arma. E você vai aprender a usar. Se você assistiu ao episódio anterior, já entendeu uma coisa fundamental. Você não controla o que acontece. Você controla sua reação. Mas mesmo que você não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, guarda isso agora.
Controle emocional não é o que você sente, é o que você faz depois que sente. E o silêncio é exatamente isso. Controle em ação. Porque qualquer pessoa pode falar, qualquer pessoa pode reagir, qualquer pessoa pode se explicar, mas pouquíssimas conseguem sustentar o silêncio quando o ego é provocado. E é aí que começa a diferença. Imagina a seguinte situação. Alguém diz algo que te diminui na frente de outras pessoas. O impulso sobe, você sente no corpo calor, tensão, vontade de responder. Agora presta atenção. Esse momento é o ponto de divisão. De um lado, reação automática. Do outro, silêncio estratégico. Se você reage na hora, você está deixando a emoção decidir. Se você silencia, você está assumindo o comando. É simples, mas não é fácil. Sêneca falava que a verdadeira força é dominar a si mesmo, não dominar os outros, não vencer discussões, dominar o próprio impulso, e o silêncio é a forma mais visível desse domínio. Agora deixa eu te mostrar algo muito prático. Quando você responde imediatamente a uma provocação, você valida a provocação, mostra que foi atingido, entra no jogo emocional da outra pessoa. Quando você silencia, você quebra o ritmo, não valida a tentativa de ataque, mantém o controle da própria energia. Percebe a diferença? Silêncio não é ausência, é posicionamento. Agora uma coisa importante. Se alguém começou essa série por esse vídeo aqui, entenda. Esse é o segundo passo de uma construção maior. O primeiro foi aprender a não perder o controle. Agora estamos aprendendo como aplicar isso em situações reais. E o silêncio é a primeira ferramenta prática dessa jornada. Porque é impossível perder o controle quando você não reage na hora. Pensa nisso. Quantos conflitos na sua vida teriam sido evitados se você tivesse esperado 5 segundos? 5 segundos. Isso muda destino. Agora eu quero que você teste algo ainda hoje. Quando alguém disser algo que normalmente te faria responder rápido, pausa, olhe, respire e fique em silêncio por 3 segundos antes de falar. Você vai sentir o poder disso. E vai perceber algo curioso. A outra pessoa começa a se ajustar. Ela sente o peso da própria fala. Porque quando você não corre para responder, você não alimenta a tensão. E tensão sem alimento morre. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais. Você vai entender como o silêncio aumenta seu valor social, como ele cria respeito automático, como ele desmonta manipuladores. E quando falar é mais forte do que calar, porque silêncio não é passividade, é domínio, e domínio é raro. Você já percebeu que quando alguém fala algo e você não responde na hora, o clima muda? Não é impressão. Existe motivo psicológico para isso, e quando você entende o porquê, você começa a usar com consciência. Primeiro ponto, o cérebro humano odeia incerteza. Quando alguém te provoca, a pessoa espera uma resposta previsível, defesa, ataque, justificativa. Quando essa resposta não vem, o cérebro dela entra em estado de alerta. Ele não reagiu. O que isso significa? Ele não se importou? Eu exagerei? Silêncio cria dúvida, e dúvida enfraquece quem tentou atacar. Agora vamos trazer para algo real. Situação prática. 1. Provocação direta. Alguém diz, você sempre faz errado. Resposta comum, não faço não, você que... Resposta estratégica, olhar firme. Pausa, silêncio de 2 segundos. Entendi. Só isso. Por que isso funciona? Porque você não entregou emoção, e provocação sem emoção não tem combustível. A maioria das provocações só continua se houver reação. Sem reação, a outra pessoa perde tração. Segundo ponto psicológico, quem fala demais geralmente tenta validar a própria posição. Quem fala pouco parece seguro. Isso acontece porque nosso cérebro associa excesso de explicação e insegurança.
Respostas curtas e convicção. Situação prática. 2. Você é questionado numa reunião. Alguém diz, você tem certeza disso? Em vez de começar um discurso longo, você diz que sim. Silêncio. Por que isso funciona? Porque respostas longas soam como tentativa de convencer. Respostas curtas soam como certeza. E certeza transmite liderança. Terceiro ponto psicológico. Silêncio desacelera seu sistema nervoso. Quando você responde no impulso, quem está falando é a parte emocional do cérebro. Quando você pausa, mesmo que por 3 segundos, você ativa o córtex racional. Isso reduz tom agressivo, palavras precipitadas, arrependimento posterior. Ou seja, silêncio protege você de você mesmo. Agora um exemplo ainda mais forte. Situação prática. 3. Alguém tenta te diminuir em público. Ele não dá conta disso. O impulso é defender. Mas você faz. Olha, silêncio, respira, vamos ver. Não, por que isso funciona? Porque você não entrou no jogo. Quem ataca espera conflito. Quando não há conflito, o ataque fica exposto. As pessoas ao redor percebem. E isso gera algo muito poderoso. Respeito silencioso. Agora deixa eu te mostrar algo mais profundo. Epicteto ensinava que não é o que acontece que nos afeta, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Quando você reage imediatamente, você já está julgando. Quando você silencia, você está observando. E observação é superior a julgamento. Porque quem observa entende o cenário antes de agir. E quem entende o cenário, age melhor. Mas cuidado. Silêncio não é ficar calado por medo. Existe uma diferença clara. Silêncio por medo. Postura encolhida. Olhar baixo. Corpo retraído. Silêncio por domínio. Postura ereta. Olhar firme. Respiração controlada. A diferença está na energia. Um é fuga. O outro é controle. E as pessoas percebem isso sem você dizer nada. Agora guarda essa regra prática. Se a emoção está alta, fique em silêncio. Se a mente está clara, fale curto. Isso evita 80% dos conflitos desnecessários. E aqui vai um exercício simples. Hoje, em qualquer conversa tensa, faça o seguinte. Espere a outra pessoa terminar completamente. Conte mentalmente 2 segundos. Só depois responda. Você vai perceber algo impressionante. A qualidade da sua resposta melhora. O tom melhora. O impacto melhora. Porque você saiu do modo reação e entrou no modo decisão. Nos próximos blocos, a gente vai aprofundar ainda mais. Como o silêncio aumenta seu valor social, como usar silêncio para encerrar discussões, como ele desmonta manipuladores. E quando quebrar o silêncio é mais poderoso do que mantê-lo, porque silêncio não é só ausência de fala, é posicionamento psicológico, e você está começando a entender como usar isso de forma estratégica. Existe uma regra invisível nas relações humanas. Quem é escasso é valorizado, quem é excessivo é ignorado. Isso vale para tempo, vale para atenção e vale para palavras. Quanto mais você fala, mais comum você se torna. Quanto menos você fala, mas fala com precisão, mais peso suas palavras ganham. E isso não é teoria, é percepção social. Vamos para algo prático. Situação 1. Grupo de amigos. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Opiniões jogadas para todos os lados. Discussão leve. A pessoa que fala o tempo inteiro vira ruído. Mas aquela que escuta, observa e depois solta uma frase curta e certeira. Silêncio. Todo mundo presta atenção. Por quê? Porque o cérebro humano valoriza contraste. Se tudo é barulho, nada se destaca. Se alguém fala pouco, quando fala, gera impacto. Agora, situação 2. Ambiente profissional. Reunião. Alguns tentam impressionar falando demais. Você escuta. Anota mentalmente. Observa inconsistências.
Quando todos terminam, você diz: vejo 2 pontos críticos aqui. Silêncio e explica de forma objetiva. Por que isso funciona? Porque você não competiu por atenção. Você assumiu autoridade natural. Autoridade não grita, ela se posiciona. Marco Aurélio não precisava levantar a voz para ser respeitado. O cargo ajudava, mas a postura sustentava. E postura vem da contenção. Agora vamos aprofundar a psicologia disso. Pessoas que falam demais costumam buscar validação, querer provar inteligência, ter medo de serem ignoradas. Pessoas que falam menos transmitem segurança, controle, autossuficiência. E o cérebro humano associa autossuficiência a valor. Não é consciente, é instintivo. Situação prática. 3. Conversa com alguém que você gosta. Erro comum: falar demais para impressionar. Resultado: ansiedade visível. Estratégia: escutar mais. Fazer perguntas curtas. Manter pausas naturais. Por que isso funciona? Porque as pessoas gostam de se sentir ouvidas. Quando você fala menos, você dá espaço. E dar espaço cria conexão. Silêncio também é ferramenta de atração. Agora um ponto ainda mais forte. Silêncio aumenta mistério. E mistério gera interesse. Se você sempre explica tudo, sempre reage, sempre expõe o que pensa, você se torna previsível. Previsibilidade reduz impacto. Mas quando você não revela tudo, as pessoas projetam valor em você. Isso acontece porque o cérebro preenche lacunas. Se você não fala tudo, a imaginação do outro trabalha. E quase sempre a imaginação aumenta seu valor. Agora um cuidado importante. Falar pouco não significa ser frio. Não significa ser inacessível. Significa ser seletivo. Existe diferença entre ser fechado por insegurança e ser reservado por escolha. A energia muda tudo. Se você silencia com postura, olhar firme e calma, você transmite presença. Se você silencia com tensão e medo, você transmite retração. Então aqui vai um ajuste prático. Enquanto silencia, mantenha. Ombros alinhados. Respiração lenta. Olhar tranquilo, expressão neutra. O corpo sustenta o silêncio. Sem isso, o silêncio perde força. Agora guarda essa regra estratégica. Quanto mais alto o ambiente, mais valioso é quem mantém calma. Quanto mais caótica a conversa, mais forte parece quem fala menos. E isso gera algo poderoso: respeito sem esforço. Nos próximos blocos, vamos entrar em algo ainda mais estratégico, como usar o silêncio para encerrar discussões, como usar o silêncio para desmontar manipuladores e como usar o silêncio para recuperar controle quando a tensão já subiu. Porque silêncio não é passividade, é gestão de energia, e você está começando a dominar isso. Continua comigo. Existe um erro clássico em qualquer conflito. As duas pessoas querem ter a última palavra. E enquanto alguém precisa ter a última palavra, a discussão nunca acaba. Mas aqui está algo que pouca gente entende. Quem precisa falar por último geralmente está tentando vencer. Quem escolhe parar de falar está escolhendo dominar. E isso muda tudo. Vamos para algo real. Situação 1. Discussão no relacionamento. A outra pessoa diz: você nunca me escuta. O impulso: como nunca? Ontem mesmo eu. Defesa. Justificativa. Debate. Resultado: escalada. Agora versão estratégica. Você escuta até o fim. Silêncio. Respira. Entendi. Silêncio novamente. Por que isso funciona? Porque você não alimentou o ciclo. Discussão precisa de troca de energia. Se você corta sua parte da troca, a intensidade cai. Agora atenção. Silêncio não é ignorar. É absorver antes de responder. Se depois da pausa você disser algo como: vamos conversar disso com calma depois, você encerra o momento sem fugir do assunto. E isso é liderança emocional.
Situação 2. Alguém quer te provocar. Você sempre faz isso errado. Resposta comum. Você que nunca ajuda. Resposta estratégica. Olhar firme. Pausa. Se você acha isso. E silêncio. Por que isso funciona? Porque você não entrou na briga de egos. A outra pessoa esperava confronto. Você ofereceu neutralidade, e neutralidade desmonta confronto. Agora a parte psicológica disso. Discussões escalam porque cada resposta aumenta a carga emocional. É como jogar lenha no fogo. Silêncio é retirar a lenha. Sem combustível, o fogo morre. Sêneca falava que a raiva precisa de participação. Sem participação, ela se dissolve. E participação começa com resposta impulsiva. Quando você silencia, você recusa participar da escalada. Agora, uma técnica prática que você pode aplicar hoje. Quando perceber que a discussão está subindo, faça isso. Abaixe levemente o tom de voz. Diminua o ritmo da fala. Termine sua frase de forma curta. Silêncio. O silêncio, depois de uma frase calma, cria encerramento. Exemplo. Eu não vejo dessa forma. Silêncio. Você não precisa justificar. Quem fala demais prolonga. Quem fala pouco encerra. Agora deixa eu te mostrar um erro comum. Algumas pessoas usam silêncio como punição. Ficam dias sem falar. Isso não é estratégia. Isso é imaturidade emocional. Silêncio estratégico é momentâneo. É ferramenta de regulação. Não é manipulação prolongada. Existe diferença entre silêncio para controlar a si mesmo e silêncio para controlar o outro. O primeiro é força, o segundo é jogo emocional. E jogo emocional sempre gera desgaste. Situação prática 3. Ambiente de trabalho tenso. Alguém critica sua entrega. Você sente impulso de justificar cada detalhe, mas você faz. Escuta, pausa. Obrigado pelo feedback. Silêncio. Por que isso funciona? Porque você mostra maturidade, não entra em defesa, mantém postura e depois, se necessário, você conversa individualmente. Mas no momento de tensão pública, silêncio protege sua imagem. Agora guarda essa regra poderosa. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece debate. Nem todo ataque merece defesa. Às vezes, a resposta mais forte é nenhuma resposta imediata. E aqui está o ponto final desse bloco. Quem domina o silêncio, domina o ritmo da conversa. Quem domina o ritmo, domina o ambiente. Nos próximos blocos, vamos subir ainda mais o nível. Você vai aprender como o silêncio desmonta manipuladores, como identificar quando estão tentando te desestabilizar e quando quebrar o silêncio é mais poderoso do que mantê-lo, porque silêncio é poder. Mas poder precisa ser usado com inteligência. Existe um tipo de pessoa que vive de reação. Ela provoca para ver você perder o controle. Ela insinua para ver você se explicar. Ela critica para ver você se defender. Esse tipo de pessoa não quer diálogo. Ela quer desestabilizar. E aqui está a parte importante. Manipulação precisa de resposta emocional para funcionar. Sem resposta emocional, a tentativa falha. Vamos para algo prático. Situação 1. Provocação indireta. Engraçado, quando é coisa importante você sempre some. Isso não é uma pergunta, é uma armadilha. Se você responde, eu não sumo, você entrou. Agora a versão estratégica. Olhar tranquilo. Pausa. Você acha? Silêncio. Por que isso funciona? Porque você devolveu responsabilidade. Quem tentou provocar agora precisa sustentar a própria fala. E a maioria das pessoas não sustenta. Agora a parte psicológica disso. Manipuladores usam algo chamado gancho emocional. Eles jogam uma frase com carga. Esperam que você morda. Se você morde, eles puxam. Se você não reage, o gancho cai no chão. E silêncio é a forma mais rápida de não morder o gancho. Situação 2.
Tentativa de diminuir você em público. Ele ainda está aprendendo, né? Tom irônico. Resposta comum. Claro que não, eu já... Resposta estratégica. Olhar firme, leve inclinação de cabeça. Estou. Silêncio. Por que isso funciona? Porque você neutralizou o ataque, sem defesa exagerada, sem tensão, sem justificativa. Quando você aceita com tranquilidade algo que tentaram usar contra você, a arma perde força. Epicteto ensinava que ninguém pode te ferir sem sua permissão interna. Isso não é poético, é prático. A ferida emocional depende da sua participação. Sem participação, não há ferida prolongada. Agora, uma situação mais intensa. Situação 3. Alguém tenta inverter culpa. Você sempre faz drama. O objetivo aqui é simples: desestabilizar. Se você reage defendendo, você parece estar confirmando. Mas se você faz, pausa, respira, entendi, silêncio, você quebra a dinâmica, porque manipuladores contam com intensidade. Quando você entrega neutralidade, eles perdem controle do roteiro. Agora, deixa eu te explicar algo importante. Silêncio funciona contra a manipulação por 3 motivos. 1, ele não entrega emoção. 2, ele força o outro a sustentar a própria fala. 3, ele impede escalada. Manipulação cresce com energia. Sem energia, ela morre. Mas, atenção, silêncio não significa aceitar abuso contínuo. Existe diferença entre não reagir no impulso e permitir desrespeito constante. O silêncio é estratégico no momento. Depois, se necessário, você estabelece limite com firmeza e calma. Curto, objetivo, sem emoção excessiva. Exemplo, eu não gosto desse tipo de comentário. Silêncio, firme, sem discurso longo. Limite não precisa ser agressivo, precisa ser claro. Agora guarda essa regra. Quanto mais alguém tenta te tirar do eixo, mais poderoso é permanecer no eixo. E isso não é sobre vencer o outro, é sobre não perder você. Marco Aurélio lidava com traições políticas constantes. Se reagisse emocionalmente a cada movimento, seria manipulado o tempo inteiro. Mas ele escrevia para lembrar a si mesmo: não permita que o comportamento alheio altere sua natureza. Silêncio protege sua natureza. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais. Quando o silêncio pode ser erro. Quando falar é mais forte do que calar. Como equilibrar presença e contenção. E como transformar silêncio em identidade permanente. Porque silêncio é arma. Mas arma sem critério vira fraqueza. E você precisa dominar os 2 lados. Até aqui você entendeu o poder do silêncio. Mas agora vem maturidade estratégica. Nem todo silêncio é força. Às vezes, silêncio é fuga. E você precisa saber a diferença. Porque usar silêncio errado pode fazer você parecer inseguro, fazer você perder respeito, fazer problemas crescerem, fazer limites não serem estabelecidos. Vamos para algo prático. Situação 1. Desrespeito direto. Alguém diz: você é incompetente. Se você silencia por medo, olhar baixo, postura encolhida, isso não é estratégia. Isso é retração. Nesse caso, o silêncio não protege. Ele valida. O que fazer? Pausa. Respira. Olhar firme. Não fale comigo dessa forma. Curto, sem gritar, sem discurso. Silêncio depois. Por que isso funciona? Porque você não reagiu emocionalmente, mas também não se omitiu. Silêncio estratégico não é ausência de limite, é limite sem explosão. Situação 2. Problema real no relacionamento. Algo te incomoda há semanas, você fica em silêncio para evitar conflito. Resultado? Acumula. E silêncio acumulado vira ressentimento. Aqui o silêncio é erro, porque não resolve, ele só adia. Silêncio é ferramenta para controlar impulso, não para fugir de conversa necessária. Se algo precisa ser resolvido, resolva. Mas resolva com calma.
E aqui entra uma regra poderosa. Silencie no calor, fale na clareza. Agora vamos entender por que o silêncio às vezes prejudica. Porque comunicação também constrói respeito. Se você nunca expressa opinião, as pessoas param de perguntar. Se você nunca se posiciona, as pessoas decidem por você. E isso não é domínio, é apagamento. O objetivo não é virar alguém que fala pouco sempre, é virar alguém que fala com precisão. Sêneca defendia moderação. Não extremos. Extremo de fala é impulsividade. Extremo de silêncio é omissão. Equilíbrio é força. Situação prática. 3. Reunião importante. Você percebe um erro grave, mas fica em silêncio para não criar tensão. Resultado? O erro acontece. Depois você pensa, eu devia ter falado. E aqui o silêncio custou caro, porque silêncio estratégico não é covardia social, é controle emocional. Se algo precisa ser dito, diga, mas diga sem carga emocional. Exemplo, há um ponto que precisamos revisar. Calmo, direto, sem ataque, sem acusação. Isso é silêncio com direção. Agora presta atenção nisso. Existe diferença entre silêncio passivo e silêncio ativo. Silêncio passivo, você se cala por medo. Silêncio ativo, você se cala para escolher melhor o momento. Um enfraquece, o outro fortalece. E aqui vai uma pergunta que você deve fazer antes de silenciar. Estou me calando porque estou com medo ou porque estou no controle? Se for medo, ajuste postura e fale. Se for controle, mantenha. Essa pergunta sozinha muda tudo. Agora, guarda essa regra final desse bloco. Silêncio não é esconder voz, é controlar o tempo da voz. E quem controla o tempo, controla impacto. Nos próximos blocos, vamos avançar ainda mais. Você vai aprender. Quando quebrar o silêncio cria autoridade. Como usar poucas palavras como ferramenta de liderança. Como transformar silêncio em presença permanente. Porque dominar o silêncio não é calar sempre. É saber exatamente quando falar. E isso é nível avançado. Até aqui você aprendeu a usar o silêncio para evitar escaladas, desmontar provocações, proteger sua imagem, controlar impulso. Agora vem o próximo nível. Saber o momento exato de quebrar o silêncio. Porque silêncio constante não cria liderança. Silêncio, seguido de fala, precisa criar liderança. Existe um padrão muito claro em ambientes de poder. Quem fala o tempo inteiro disputa espaço. Quem fala no momento certo ocupa espaço. E ocupar espaço é diferente de disputar. Vamos para algo prático. Situação 1. Reunião tensa. Várias opiniões cruzadas. Tom alto. Argumentos emocionais. Você permanece em silêncio. Observa. Analisa. Quando todos terminam, você diz: estamos discutindo o sintoma. O problema é outro. Silêncio. Por que isso funciona? Porque você não competiu por atenção. Você falou quando havia espaço, e quando o ambiente está cheio de ruído, a voz calma soa mais forte. O cérebro humano percebe contraste. Barulho constante anestesia. Voz firme e curta desperta. Agora, um princípio psicológico importante. Quando alguém permanece em silêncio por tempo suficiente, o grupo começa a projetar expectativa. As pessoas querem saber o que ele pensa. Quando você fala nesse momento, seu peso aumenta. Não porque você falou alto, mas porque você falou depois de observar. Marco Aurélio não liderava pelo volume. Ele liderava pelo posicionamento. Liderança não está na quantidade de palavras. Está na qualidade da intervenção. Situação prática. 2. Alguém tenta te pressionar para responder rápido. Então, vai responder ou não? O impulso é justificar, mas você faz. Pausa, olhar firme. Estou pensando. Silêncio. Por que isso cria autoridade? Porque você não aceitou o ritmo imposto. Você estabeleceu o seu. E quem controla o ritmo, controla a dinâmica. Agora, algo ainda mais poderoso.
Quando você fica em silêncio em momentos comuns e fala apenas quando necessário, as pessoas começam a ouvir diferente. Elas prestam mais atenção, porque sabem que você não fala à toa, e isso muda a sua posição social. Você deixa de ser mais um e passa a ser referência. Mas aqui está o ponto crucial. Quando quebrar o silêncio, seja curto. Claro, sem excesso de emoção, porque falar muito depois de silenciar quebra o efeito. Exemplo ruim, fica em silêncio 10 minutos e depois faz discurso de 5. Perde força. Exemplo forte, silêncio prolongado. Não concordo. Silêncio. Peso, impacto, autoridade. Agora guarda essa regra. Silêncio constrói expectativa. Fala precisa, entrega impacto. Os dois juntos criam presença. Separados, são fracos. Epicteto ensinava que o sábio fala apenas quando necessário, não porque tem medo, mas porque entende valor, e valor está na economia. Palavras em excesso perdem valor. Palavras raras ganham valor. Agora um exercício prático para hoje. Em qualquer conversa importante, escute mais do que fala. Espere o momento certo. Faça uma intervenção curta e clara. Pare, sem justificar demais, sem repetir, sem prolongar. Você vai perceber algo interessante. As pessoas começam a olhar para você antes de decidir, e quando isso acontece, você deixou de reagir e começou a influenciar. Nos próximos blocos, vamos transformar isso em algo ainda maior. Presença permanente. Como fazer o silêncio virar parte da sua identidade. Não uma técnica isolada, mas uma característica sua. Porque quando vira identidade, não precisa forçar. Continua comigo. Existe uma diferença enorme entre usar silêncio como estratégia ocasional e ser naturalmente silencioso e centrado. O primeiro é técnica, o segundo é identidade. E identidade é o que realmente muda sua posição no mundo. Porque quando o silêncio vira parte de você, você não precisa lembrar de aplicar. Ele simplesmente acontece. E as pessoas sentem. Vamos começar com algo importante. Presença não é volume. Presença é estabilidade. Já reparou como algumas pessoas entram num ambiente e parecem ocupar espaço, mesmo sem falar? Elas não estão tentando chamar atenção, elas estão confortáveis. E conforto interno é percebido externamente. Silêncio ajuda nisso porque ele elimina a ansiedade de performance. Quem fala demais geralmente está tentando ser visto. Quem está confortável com o silêncio não precisa provar nada. E isso comunica poder. Sêneca dizia que tranquilidade é sinal de mente treinada. E tranquilidade é percebida no ritmo. Ritmo de fala, ritmo de movimento, ritmo de resposta. Silêncio desacelera seu ritmo. E ritmo lento transmite segurança. Agora vamos para algo prático. Situação 1. Você chega em um ambiente novo. Erro comum. Falar demais para quebrar tensão. Estratégia de presença. Observe primeiro. Escute padrões de conversa. Entenda a dinâmica. Fale quando tiver algo relevante. Por que isso funciona? Porque você entra lendo o ambiente, não competindo com ele. E quem lê primeiro, influencia depois. Situação 2. Alguém tenta medir você. Pergunta provocativa. E você, o que tem a dizer? Em vez de responder rápido para mostrar inteligência, pausa. Depende. Silêncio. Olhar firme. Por que isso cria presença? Porque você não está buscando aprovação. Você está escolhendo participar. E escolha transmite controle. Agora um ponto muito profundo. Silêncio cria autoconsciência. Quando você fala menos, você escuta mais. Quando escuta mais, você percebe padrões. Quando percebe padrões, você reage menos. E quando reage menos, você se torna previsivelmente estável. E previsibilidade emocional gera confiança. As pessoas confiam em quem não explode, confiam em quem não oscila drasticamente.
confiam em quem mantém constância. Silêncio é uma das ferramentas que constrói essa constância. Marco Aurélio escrevia para si mesmo sobre manter a própria natureza, independentemente do caos ao redor. Isso é presença. Não é dominar os outros. É não ser dominado pelo ambiente. E silêncio é uma das formas mais visíveis disso. Agora guarda essa regra. Se você quer ser respeitado, fale menos do que sente vontade. Se você quer ser ouvido, fale menos do que o ambiente espera. Se você quer ser lembrado, fale apenas quando tiver algo que realmente agrega, porque palavras raras têm peso. Mas aqui vai algo ainda mais importante. Silêncio externo começa no silêncio interno. Se sua mente é barulhenta, você sente necessidade constante de falar. Quando sua mente desacelera, o silêncio deixa de ser desconfortável e vira natural. E quando vira natural, você transmite algo muito raro, segurança sem esforço. Nos próximos blocos, vamos consolidar tudo isso. Você vai entender como aplicar silêncio diariamente, como criar disciplina silenciosa e como transformar isso em diferencial permanente. Porque técnica aplicada vira habilidade. Habilidade repetida vira identidade. E identidade muda destino. Silêncio não é calar a boca o dia inteiro. Silêncio é escolher quando falar. E isso é treinável. Não nasce com você. É construído. Primeira verdade, você fala muito mais do que precisa. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro odeia tensão social. Ele quer preencher vazio, quer aliviar desconforto, quer ser aceito. Então ele fala. O treino começa aqui. Vendo regra dos 3 segundos. Quando alguém termina de falar, espere 3 segundos antes de responder. Parece simples, mas observe o que acontece. Você pensa melhor. Você responde com mais clareza. Você interrompe menos. Você transmite controle. Por que funciona? Porque quebra o reflexo automático. Você sai do modo reação e entra no modo escolha. 2. Reduza 30% das palavras. Durante uma conversa, tente responder usando menos palavras do que usaria normalmente. Exemplo, em vez de explicar demais, diga apenas o essencial. Você vai perceber algo interessante. Quanto menos você fala, mais as pessoas prestam atenção, porque a mente humana presta atenção em escassez. Muito discurso vira ruído, clareza curta vira impacto. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Não é sobre ser passivo, é sobre absorver antes de agir. E absorver é poder. 3. Treino do desconforto social. Essa é a parte mais difícil. Quando surgir aquele silêncio estranho numa conversa, não corra para preencher. Aguente, respire, olhe nos olhos, deixe o outro falar primeiro. Por que isso muda seu posicionamento? Porque você deixa de competir por validação e começa a observar comportamento. Quem fala primeiro geralmente está buscando alívio. Quem aguenta primeiro demonstra estabilidade. Agora, algo mais profundo. Silêncio diário também é mental. Reserve 10 minutos por dia sem estímulo, sem celular, sem música, sem vídeo. Só você e seus pensamentos. No começo vai ser desconfortável. Sua mente vai querer fugir. Mas aqui está o ponto. Se você não aguenta seus próprios pensamentos, você vai sempre buscar distração ou conversa para escapar. Treinar silêncio mental aumenta a tolerância emocional. E quem tem alta tolerância emocional reage menos. E quem reage menos decide melhor. Sêneca dizia que a mente precisa de momentos de recolhimento para manter clareza. Não é isolamento, é recalibragem. Silêncio é recalibragem emocional. Agora deixa eu te mostrar o que acontece depois de algumas semanas aplicando isso. Você interrompe menos. Você observa mais. Você escolhe melhor suas palavras. Você não sente necessidade de provar nada.
sua postura muda e as pessoas começam a te perceber diferente, sem você anunciar mudança. Mas cuidado com um erro. Silêncio não é frieza, não é desprezo, não é superioridade. Silêncio saudável é firmeza tranquila. Você escuta. Você fala quando necessário. Você não se perde. Guarda essa frase. O silêncio certo não afasta pessoas. Ele afasta ruído e aproxima respeito. No próximo bloco, vamos fechar esse episódio com algo mais estratégico. Como transformar silêncio em vantagem social permanente. Não só autocontrole, mas influência. Agora você já não está mais aprendendo técnica, você está moldando identidade. E identidade é o que o mundo responde. Vamos fechar isso do jeito certo. Existe um erro comum quando se fala de silêncio. As pessoas acham que é só sobre autocontrole, mas silêncio bem usado vira influência. E influência não é manipulação, é direcionamento sutil. Pensa comigo, quando todo mundo fala, quem escuta vira referência, porque quem escuta coleta informação, e quem coleta informação entende o jogo. E quem entende o jogo decide melhor quando agir. Vamos trazer para o mundo real. Reunião, grupo de amigos, ambiente profissional. Se você fala o tempo todo, você vira previsível. Se você fala pouco, mas com precisão, você vira aguardado. E quando alguém é aguardado, a palavra ganha peso. Isso acontece porque o cérebro associa raridade com valor. É psicológico, é humano. Marco Aurélio escrevia que o homem deve agir com propósito, não por impulso. Silêncio te dá esse intervalo entre impulso e ação. Esse intervalo é onde mora a estratégia. Exemplo prático. Alguém critica você em público. Cenário comum. Responder imediatamente para não parecer fraco. Cenário estratégico. Ouvir. Pausa. Responder apenas ao ponto relevante. Ou não responder. Por que isso influencia? Porque você mostra que não é emocionalmente manipulável. E ninguém consegue controlar quem não reage no reflexo. Outro exemplo, negociação. Se você fala demais, você entrega necessidade. Se você faz uma proposta e sustenta o silêncio, a outra parte sente pressão. Não porque você ameaçou, mas porque o silêncio cria espaço psicológico. Quem quebra o silêncio primeiro geralmente cede mais. Isso é dinâmica humana. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Silêncio te dá tempo para escolher interpretação. E quem escolhe interpretação, controla a reação. E quem controla a reação, controla a direção. Agora, algo ainda mais forte. Silêncio cria mistério. E mistério cria interesse. Se você explica tudo, entrega tudo, reage a tudo, você se torna comum. Mas quando você não revela tudo, as pessoas projetam valor. Não é jogo infantil, é percepção social. Mas cuidado, silêncio estratégico não é omissão covarde, não é fugir de conflito, é escolher batalha. É responder no momento certo, é falar quando realmente importa. Guarda isso. Falar menos não te faz invisível, te faz seletivo. E seletividade é sinal de padrão alto. Depois de aplicar tudo o que vimos até aqui, você vai perceber algo sutil. Você não entra mais em discussões inúteis. Você não tenta convencer quem não quer ouvir. Você não sente necessidade de justificar cada passo. Você começa a viver com menos ruído e mais direção. E isso muda completamente sua posição social. No próximo bloco, a gente fecha esse episódio com algo mais profundo. Como transformar silêncio em identidade definitiva. Não como técnica, mas como parte de quem você é. E quando isso acontece, você não precisa se esforçar para parecer forte. Você simplesmente é. Até aqui você aprendeu técnica, aprendeu pausa,
aprendeu observação, aprendeu controle, aprendeu influência. Mas tudo isso ainda é ferramenta. Ferramenta pode ser usada ou esquecida. Identidade não. Identidade você carrega. Existe uma diferença brutal entre eu estou tentando falar menos e eu não preciso falar para existir. Quando você chega nesse ponto, o silêncio deixa de ser esforço, vira estado natural. E aqui está o que quase ninguém fala. O silêncio verdadeiro nasce da segurança. Não é o silêncio de quem tem medo, é o silêncio de quem não precisa provar. E essa diferença é perceptível. As pessoas sentem. Sêneca ensinava que o homem sábio é suficiente para si mesmo. Isso não significa isolamento. Significa não depender da validação externa para se sentir inteiro. Quando você para de depender de validação, você para de falar para ser aceito. Você começa a falar apenas quando faz sentido. Silêncio como identidade traz 3 transformações profundas. 1. Você se torna emocionalmente estável. 2. Você se torna socialmente seletivo. 3. Você se torna mentalmente claro e isso muda seu destino. Porque decisões melhores constroem vida melhor. Agora, deixa eu ser direto com você. Se você aplicar tudo o que viu aqui por 30 dias, sua postura muda, seu olhar muda, sua fala muda, sua energia muda. E você nem precisa anunciar isso. O mundo percebe. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: permaneça simples, bom, puro, sério. Percebe a palavra? Permaneça. Não é performar, é permanecer. Silêncio é permanência interna, é constância, é não ser arrastado. Mas esse é só o começo, porque o silêncio é apenas uma das armas mentais mais poderosas que existem. Nos próximos episódios dessa série de 12 vídeos sequenciais, nós vamos aprofundar como desenvolver autocontrole inabalável, como eliminar a necessidade de aprovação, como lidar com provocações sem perder postura, como construir disciplina silenciosa, como dominar suas emoções em ambientes hostis, como criar presença forte sem agressividade, como usar estoicismo na prática diária, como parar de reagir e começar a decidir, como fortalecer mente em momentos de pressão, como se tornar respeitado sem precisar se impor, como manter clareza em meio ao caos e como transformar tudo isso em identidade permanente. Cada vídeo vai construir em cima do outro, sem teoria vazia, só aplicação real. Se você chegou até aqui, você já está diferente da maioria, porque a maioria fala, poucos observam e raríssimos dominam a si mesmos. No próximo episódio, a gente começa a aprofundar o primeiro pilar da transformação. E se você aplicar de verdade, sua vida social, emocional e mental não volta mais para o nível antigo. Agora a pergunta é simples: você quer continuar reagindo ou quer começar a decidir? Nos vemos no próximo.